Boa noite, Napoleão. Boa noite, a Cibele. Eita, Cleitão. Boa noite, Cleiton. Serina, né? E a Sofia, né? Ana Oliveira, Pietra, Lari Machado, Lari Maria Machado. Boa noite, Alessandro. Pois é, Cleito, nós estamos aí na luta, né, meu amigo? Você está agora aí com uma herdeira linda, viu? Linda, viu? Tá bom da gente ir para a Tutóia, viu? Pra gente curtir a entrada do ano novo lá, viu? Bom, uma luta boa, realmente. Nós estamos aprendendo, né? Quanto mais difícil, quanto mais nós vivemos as dificuldades, né? Melhor para nós, né? Nós aprendemos mais, certo? Bom, então nós vamos começar fazendo uma prece. Boa noite, Viver Pilates. Vamos fazer uma prece, porque a prece nos conecta, né, com Deus. Mas nós estamos conectados, né, a Deus, né? Agora nós precisamos estar em ações, né? Ações. Adi Santos, boa noite, né? Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por esta encarnação, por esta vida, a nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu Evangelho, seus ensinamentos, os seus exemplos, a Maria Santíssima, a nossa Mãe, que nós possamos receber essas energias motivadoras, confortadoras, para seguirmos sempre em frente, na busca da autorrealização, na busca da autoiluminação. Pedimos, Senhor, pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram em desesperos, por aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, por aqueles que estão partindo nesse momento para a pátria espiritual, como aqueles que estão retornando à vida terrena. Que todos nós, Senhor, filhos bem amados, possamos alargar as nossas passadas para vivermos realmente todas as propostas, Senhor, para a qual nós fomos programados ao chegarmos aqui a este mundo. Obrigado, Senhor. Bom, então o Pedro Braga, de Santos, Kelma, né? Letícia, é muito bom. Cibele, né? Isso é muito bom nós estarmos. A Carlene, Carol Rocha, né? Que bom nós estarmos aqui todos juntos, certo? Bom, cura do servo do centurião. Só pelo título nós podemos avaliar como os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo tocava a todos, porque um centurião romano chegar para Jesus Cristo e pedir pelo um servo dele, nós já podemos assim observar como a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é contagiadora. E um servo, e um centurião romano, de nome Cornélio,
Existe até esse livro, o centurião que viu Jesus Cristo. Chegar e pedir pelo servo, por um judeu. Por um judeu. Então nós já podemos assim deduzir de que ele, mesmo servindo a César, ele é uma pessoa boa. A Carlene Leal, boa noite. Era uma pessoa boa, uma pessoa já desperta, vamos assim dizer. Porque é difícil ver um centurião romano pedir por um servo. E até onde Jesus Cristo estava. E pedir por um servo. Nós sabemos também, através das leituras, dos livros, boa noite também a Pamela, viu? Pelos livros, que esse centurião de Cafarnaum, ele foi quem construiu a sinagoga. Uma da sinagoga. Esse servo esse centurião. Você vê que um homem bom, mesmo servindo a César. Então a gente pode estar em qualquer lugar, mas se você quiser ajudar o próximo, você ajuda. Você ajuda. Basta você querer descer do pedestal onde você se encontra, que o mundo material lhe coloca. O mundo material lhe coloca. Nós precisamos descer. Lembrando que Jesus Cristo disse que o Filho do Homem não tinha uma pedra onde reclinar a sua cabeça. E Jesus Cristo foi tão grande que não coube na história. Precisou dividir a história antes e depois dele. Na sua simplicidade. Foi o que ele disse. Os últimos aqui na terra serão os primeiros no reino dos céus. E os primeiros aqui na terra serão os últimos. Maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Quer dizer, são palavras profundas, nos chamando ao despertar para a realidade da vida. Jesus Cristo, ele é a realidade que nós precisamos viver. Então, vamos começar aqui, interpretar versículo por versículo, essa cura do servo do centurião. E vou dizer para vocês que Mateus, João, Lucas comentaram essa passagem. Mateus, João e Lucas, 3 evangelistas. Somente Marcos não comentou. Então nós vamos lá. Mateus 8:5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, nós devemos lembrar que pertencia à Galileia. E Cafarnaum ficava à beira do mar da Galileia, que era de água doce. E era onde Jesus Cristo costumava ficar, em Cafarnaum, porque Pedro morava em Cafarnaum. É tão tal que nós podemos lembrar da passagem, quando ele chega na casa de Pedro e a sua sogra, chamada Haná, estava enferma, estava com febre. E Jesus Cristo chega e cura a sua sogra, em Cafarnaum. Foi lá em Cafarnaum também que Jesus Cristo teve aquele diálogo com Nicodemos, José Nicodemos, doutor da lei. Foi ele, juntamente com José de Arimateia, que tirou Jesus Cristo da cruz. E depois entregou nos braços de Maria, que é aquela imagem belíssima da Pietà. Todos nós nos lembramos disso, né? Então, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, a Galileia, porque a Galileia tinha Cafarnaum, tinha Naim, onde Jesus Cristo chamou o filho da viúva, que estava indo para o sepulcro. Tinha também Magdala, onde a personagem mais famosa foi Maria de Magdala. Nazaré, onde ele nasceu. E tantas outras cidades ali compunham a Galileia. Chegou-se a ele um centurião, e dirigindo-se a ele disse, quer dizer, o centurião, como eu já falei aqui, que era quem comandava uma centúria, 100 soldados. 100 soldados.
ele chega para Jesus Cristo humildemente. Humildemente. Ele tinha poder, realmente, que Roma era que comandava. Ele poderia muito bem exigir de Jesus Cristo, mas ele não, através da humildade, porque nós só conseguimos as coisas através da humildade, da simplicidade. Com arrogância, com aquela coisa toda, ninguém consegue. Porque falta sintonia. Para a gente fazer algo bom para nós, é preciso que a gente eleve as nossas vibrações. Certo? Por isso, olha, João, ele complementa esse versículo. Por isso vos mando, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi o que Jesus Cristo falou para todos. Falou para todos nós que nós devemos amar aqueles que nós cruzamos com Ele. Ele até resumiu os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nos disse também: reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Porque o amor, ele é importante. O amor nos conecta com as forças superiores da vida. É por isso que Jesus Cristo é o amor incomparável. O amor incomparável. Certo? Então, no item 6 de Mateus, o versículo, ele continua: Senhor, isso o centurião de Cafarnaum, de nome Cornélio. Esse centurião também foi ele o responsável para conduzir Jesus Cristo, depois que Pilatos lavou as mãos, foi ele o responsável para levar Jesus Cristo até o Gólgota, onde ele foi crucificado entre 2 ladrões, Gestas e Dimas. E foi por isso também que ele permitiu que Maria, sua mãe, chegasse até Jesus, porque ele era simpatizante de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não podia interferir porque foi um julgamento, uma ordem de Pôncio Pilatos. Ele não poderia ir contra, né? Certo? Ele diz então: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Ele simplesmente descreveu para Jesus Cristo como estava o seu criado. Ou então, nesse caso, o criado estava na casa do centurião Cornélio. E ele, o centurião Cornélio, foi abordar Jesus Cristo um pouco distante da sua casa. Boa noite, Brenda. Ele foi abordar o centurião. O centurião foi abordar Jesus Cristo para pedir pelo seu servo. Então conta, padecendo horrivelmente. Nós vamos encontrar em Paulo, Romanos 13:8, para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu coloquei esse versículo 6, Mateus 8:6, eu fui procurar no Evangelho e encontrei em Paulo, Romanos 13:8, o ex-doutor da lei acrescenta a explicação desse Evangelho: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Cumpre a lei de amor, que é a lei maior. Deus é amor, como já tinha dito João. Como já tinha dito João, né? Deus é amor. Então, para nós estarmos com Deus, é necessário o amor. Porque energeticamente, em essência, nós estamos ligados a Deus. Agora nós precisamos estar ligados em ações, em atitudes. Então, Jesus Cristo ouviu as reivindicações do centurião de Cafarnaum e ele disse: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Porque ele mesmo já havia dito que veio justamente para isso. Que tinha vindo chamar os pecadores ao arrependimento.
Ele tinha vindo para os doentes, porque os sãos não têm necessidade de médico. Ele veio para os doentes. Mas que doentes são esses? Doentes da alma, não é o do corpo. Não é o do corpo, porque o corpo é um efeito da enfermidade do espírito, da alma. O corpo é o efeito, a causa é o espírito. E Jesus Cristo veio curar a causa, não foi o efeito. Não foi o efeito. Boa noite, Bárbara. Então, Jesus Cristo, bom, vamos lá que eu vou curá-lo. Então, mas o centurião de Cafarnaum respondeu, você vê a humildade do centurião. Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas fala somente uma palavra e meu criado há de sarar. É uma fé invejável. Uma fé invejável. Esse centurião, ele demonstrou nesse versículo o poder da fé dele tão intensa que, Senhor, não precisa que tu vá até lá na minha casa. Eu não sou digno que tu entreis na minha casa. Mas basta que tu digas aqui e meu servo vai ficar curado. Que fé, que confiança. E devemos lembrar que dos 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que caminhava com ele, 3 foram contra o Mestre. Pedro negou Jesus Cristo por 3 vezes. Por 3 vezes. Medo nos cravos de Jesus Cristo, para crer nele. E esse centurião nos dá o exemplo desse aqui. Senhor, não sou digno que tu entreis na minha casa. Até mesmo das migalhas que caem, eu como. Eu me utilizo dessas migalhas que caem. E Jesus Cristo disse para a mulher que não tinha encontrado ali uma fé tão grande como aquela. Daquela mulher que veio pedindo pela sua filha. Porque os apóstolos tinham dito para Jesus Cristo que a mulher veio gritando, despede, Senhor,
Mas não. Jesus Cristo deixa que ela chegasse e fizesse a sua reivindicação. Como centurião de Cafarnaum. Então, Mateus 17, 20, nós estamos o quê? Comentando Mateus 8, e encontramos em Mateus 17, 20, quando ele diz: em verdade vos digo, se tiverdes fé, com um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Isso ele quis dizer o quê? Se tu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, tu vai dizer para aqueles montes, transporta-te, e os montes vão se transportar. Já falei aqui várias vezes que esses montes não são físicos, são os montes morais, montes do orgulho, do egoísmo, do ódio, da vaidade, que nos impede de chegar a essa frequência mais elevada. Então nós precisamos vencer esses montes através da fé. E um grão de mostarda é o tamanho de um caroço de arroz, vamos assim dizer. E nós precisamos ter essa fé. E João, no Apocalipse 3:20, acrescenta: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso João, o evangelista, que escreveu o Apocalipse e também as epístolas. Então, a consciência de um apóstolo desse, de João, como de todos, porque mesmo depois que Mateus, que Pedro tenha negado Jesus Cristo, Pedro foi um esteio. É tão tal que Jesus Cristo entregou para ele as chaves do reino dos céus, da igreja. Na verdade, a gente tem que interpretar no sentido mais profundo. A igreja está dentro de cada um de nós, o templo está dentro de cada um de nós. E a chave para abrir esse templo dentro de cada um de nós, para abrir a porta do templo interior de cada um de nós. Minha ordem. E digo a este, vai lá, e ele vai. E a outro, vem cá, e ele vem. E a meu servo, fazer isso, e ele faz. Tá travando, eu já vi aqui, mas está ok agora, né? Então ele fez uma comparação. Olha, Senhor, eu tenho autoridade. Se eu mandar um soldado fazer uma coisa, ele faz. Se eu mandar o servo fazer alguma coisa, ele faz também. Então ele quis dizer que Jesus Cristo não era digno de entrar na sua casa, porque ele era uma pessoa impura. Mas ele tinha os anjos. Ele tinha os anjos. E bastava ele dizer ali, para que o seu servo ficasse curado lá na sua casa. Você vê como a postura de um centurião.
Senhor, eu tenho também homens sujeitos ao meu comando. E tu tens também, Senhor, os anjos. Os anjos. E devemos lembrar, naquele momento no Getsemane, no Gólgota, quando Jesus Cristo está próximo de ser beijado por Judas, para ser entregue a Caifás, os anjos, está lá no Evangelho, que os anjos vêm e consolam a nosso Senhor Jesus Cristo. Então o centurião Cornélio, se ele tinha comandados, Jesus Cristo também tinha. Certo? Então, vamos agora em Lucas 7:4. Lucas vai complementar essa passagem da cura do servo do centurião. Esse livro eu até mostrei para vocês na semana passada, que é um livro que eu já escrevi, o primeiro e o segundo volume. Ele explica justamente, versículo por versículo, todas as passagens do Evangelho, sem exceção alguma. Certo? Então, Lucas 7:4, ele vai complementar. Isso quer dizer o quê? Se você lê somente Mateus, você não vai encontrar o que Lucas diz sobre a mesma passagem. E também não vai encontrar em outras, como Gênesis, como outras passagens do Evangelho. E eu coloquei todas aqui, para ficar mais claro para todos nós. Então Lucas diz o seguinte: ele é digno que ele conceda isso. Quer dizer, o povo que estava ali ouvindo a conversa entre o centurião e nosso Senhor Jesus Cristo, intercede pelo centurião. Um judeu intercedendo pelo centurião. Ele é digno que lhe conceda isto. Ele apoiou o centurião. O povo apoiou o centurião. Senhor, ele é digno. Ele é um homem bom. Faz isso para ele, Senhor. Ajuda ele. E Jesus Cristo, diante da humildade do centurião e do povo que ali estava pedindo também, ele realmente deve ter ficado muito feliz. Porque para onde Jesus Cristo andasse, a multidão o acompanhava. É por isso que ele multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes. Quer dizer, ele alimentava o corpo, mas alimentava a alma também. É por isso que essa multidão o acompanhava. Vocês já imaginaram diante de nós estarmos diante de Jesus Cristo, quando ele falou sobre o Sermão do Monte? Sobre o Sermão do Monte, vocês já imaginaram que coisa maravilhosa? Ouvirmos o Mestre falar, estar presente ali, no Sermão do Monte. Que foi o que Mohandas Karamchand Gandhi disse: se perder todo o Evangelho e se ficar somente as bem-aventuranças, nada se perdeu. Porque no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus Cristo fez uma síntese de todos os seus ensinamentos. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiças e perseguições. É incrível esse mestre amado. Boa noite, Kelma. É incrível esse mestre amado. E se ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem jeito, nós vamos caminhar com ele. Mas cedo ou mais tarde, nós vamos caminhar com ele. Porque ele é a luz do mundo. E ele disse que brilhe a vossa luz. Quando ele disse que brilhe a vossa luz, porque nós somos luz também. Que somos filhos de Deus, e Deus é a luz maior. Deus é a luz maior. Então, Jesus Cristo sendo o maior psicoterapeuta que veio aqui ao mundo. E não cobrava consulta. Não cobrava consulta.
Então, o povo pede, ele é digno que ele conceda isto. Leonardo, boa noite, Leonardo. Bom, então, nós vamos encontrar em João 1,27, complementando essa passagem. Ele falando, João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, ele dizendo o quê? Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, e que eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. A humildade de João Batista. Que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. E o profeta Elias foi ele justamente que, diante de uma aposta que ele pegou com os seguidores de Baal, e lá o Elias ficou de um lado e os seguidores de Baal do outro. Cada um ia invocar o seu Deus. Pegaram as achas de lenha, colocaram ali, um de um lado e do outro, e aquele que evocasse o seu Deus e que acendesse a fogueira ali, aquelas lenhas, aquelas achas de lenha, era o Deus verdadeiro. Coisas do Velho Testamento. E aí cada um evocou seu Deus, como se existisse mais de um Deus, de um Criador. Porque tudo só existe dentro de Deus, fora de Deus não existe. E aí o sacerdote Baal lá evocou o seu Deus e as achas de lenha não pegaram fogo. E Elias evocou o seu Deus e as achas de lenha pegaram fogo. Lógico, nós não podemos interpretar o pé da letra, porque se Deus, o Deus verdadeiro, fizesse isso para que Elias, como ele fez depois, mandasse matar todos os seguidores de Baal, como é que o Pai, Deus, o Pai maior, vai comprometer o Filho? Então nós precisamos pegar o sentido dessa passagem. Certo? Então João veio justamente como João Batista, como precursor, aquele que vai na frente para abrir os caminhos. E foi ele que disse, olha, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Tranquilo, né? Então Mateus continua. Mateus agora, Lucas, na verdade, 7:4 nós já comentamos, e Lucas 7:5. Pois aí o povo vai explicar a Jesus Cristo por que ele deve atender o pedido do centurião de Cafarnaum. Pois ele ama a nosso povo, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. O povo pediu e esclareceu a Jesus Cristo por que ele poderia fazer aquilo, ele poderia ajudar ao centurião. Então realmente ele era um homem bom. Um homem bom, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, um homem bom. O homem bom é aquele que luta para vencer as suas más inclinações. Como todos nós estamos procurando vencer as nossas más inclinações para servirmos mais confiante ao nosso Mestre amado. Sem Jesus, olha, não há como chegar aos objetivos. E quais são os nossos objetivos? A paz, a alegria, a felicidade. Não há. De forma alguma. Bom, então, Mateus, agora voltamos para Mateus 8:10, ele diz, ouvindo isso, Jesus, depois que ele ouviu o centurião e o povo pedindo, e o povo explicando, ouvindo isso, Jesus Cristo admirou-se e disse aos que o acompanhavam. Foi dar uma explicação também para eles. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé.
do centurião. Jesus Cristo enaltecendo a fé do centurião. Essa fé que nós precisamos ter, para que nos momentos difíceis da nossa vida, nós não nos deixemos assim seduzir pelas coisas negativas e cair dentro do abismo que nós mesmos construímos. É essa fé que Jesus Cristo espera de cada um de nós. Porque aquele que tem fé nos momentos mais difíceis, ele não vai se desesperar. Ele vai entender. Ele vai dizer para ele mesmo: algo eu tenho que aprender através desse momento que eu estou vivendo. Aquele que não tem fé, ele vai logo se desesperar, se zangar com Deus e tudo. Mas o que tem fé, ele vai aproveitar a oportunidade difícil que ele está passando. É como nós sabemos, nós somos um diamante sendo lapidado através das reencarnações. Por isso é como eu já falei, Jesus Cristo disse que brilhe a vossa luz. Então, realmente comoveu a Jesus Cristo a fé do centurião. Bom, se ele presenciasse aquela fé de um judeu, tudo bem. Porque os judeus acreditavam somente no Deus. E os romanos acreditavam em vários deuses. Acreditavam em vários deuses. Mas ele não, estava vendo ali o centurião diante dele, pedindo pelo seu servo. Foi como aquele homem, aquele filho daquele menino epilético, que o espírito pegava e jogava no fogo e na água. E Jesus Cristo disse: tu tens fé para o pai dele. E ele disse: Senhor, ajuda a aumentar a minha fé. Como também do cego Bartimeu, filho de Timeu. O que é que tu queres que eu te faça? Que eu veja. E no mesmo instante o cego Bartimeu viu. E depois o que foi que Jesus Cristo disse? A tua fé te curou. Porque a fé é a preparação de cada um de nós. É o combustível da nossa alma. É o alimento da nossa alma. Sem fé eu vou duvidar de tudo. Sem fé eu vou botar até em dúvida se Deus existe. Como os nossos irmãos que não acreditam em Deus. De forma alguma. Certo? Bom, e digo-vos, Jesus Cristo, depois que enalteceu a fé do centurião, ele disse, ele continuou, e digo-vos que muito virão de dizer. Pronto, voltou aqui. Eu vou continuar, porque realmente a internet hoje está... Eu não estou fazendo de casa mesmo, Estou fazendo aqui do terreno do sítio. Deixa eu voltar aqui para o meu perfil. Pronto, voltou, Está travando a distância, mas agora vai... A Brenda também voltou ao normal, Tranquilo, alguém pode dar um toque aí? Voltou ao normal, Quem é que me dá um toquezinho aí, se voltou ao normal? E aqui para mim voltou. Quem é que me dá um alô? Se tá joinha de novo? Sim, bom, então tá ok. Bom, então a gente lembra, desse momento em que Abraão, um pacto que é chamado aliança, aliança que ele fez, que isso em sentido alegórico, porque está lá no Velho Testamento esse momento, essa aliança que Abraão fez, de seguir um Deus só, mas em compensação esse Deus colocaria todos os inimigos aos seus pés. O que não dá para a gente entender, porque todos somos filhos de Deus, não há nenhum neto de Deus aqui.
Mas tudo bem, são alegorias, como também no dilúvio. Vamos falar um pouquinho do Velho Testamento, do dilúvio. Diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem e veio o dilúvio. E somente Noé, com a sua família, conseguiu se salvar. Nós não podemos interpretar o pé da letra, porque se Deus se arrependendo, um ser perfeito, como Deus se arrependeu de ter criado o homem, vocês já imaginaram hoje como é que está a humanidade? Muito pior daquele tempo. Então Deus tem que se arrepender de novo se a gente for interpretar o pé da letra, porque do jeito que está hoje, está muito pior. Então o dilúvio aconteceu como hoje acontece no país, que há uma enchente que acaba quase tudo. Isso é o dilúvio. Mas é uma coisa pontual, não é no mundo todo, não. Por isso é que a gente tem que pegar, como Paulo de Tarso diz, a letra mata, o espírito é que vivifica. A gente tem que pegar, colher justamente a essência de toda a Bíblia. Certo? Então, olha, no Gênesis ele explica justamente isso, essa aliança. Naquele mesmo dia, isso em Gênesis 15, 18, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Todos nós somos filhos de Deus, certo? Bom, e Mateus 12, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Eram justamente os doutores da lei, que eles mesmos se achavam os escolhidos. E devemos nos lembrar que Jesus Cristo disse que mais será cobrado aquele que mais recebeu. Então os judeus, os doutores da lei, os fariseus, tinham recebido, então eles seriam mais cobrados. E serão lançados nas trevas exteriores, ali onde haverá choro e ranger de dentes. Isso no sentido figurado, porque nós sabemos, através dos estudos, que chega ao ponto de ter gente que, quando está desencarnando, manda tirar todos os dentes para que ele não venha ranger os dentes lá do outro lado da vida. Tem sentido isso? Não tem. É uma coisa alegórica, é o sofrimento que a pessoa vai passar depois de ter desperdiçado as oportunidades. É uma alegoria que Jesus Cristo colocou. Quer dizer, como é que Deus vai lançar seus filhos nas trevas exteriores? Nós fazemos isso com os nossos filhos? De forma alguma. De forma alguma nós fazemos isso para com os nossos filhos. E Deus, sendo a perfeição absoluta, Ele vai fazer isso com a gente? Não. De forma alguma. Ele vai nos dar a oportunidade, como hoje nós estamos tendo, de reparar os nossos erros passados. Porque o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Todos nós sabemos disso. Certo? Bom, então, no versículo 13 de Mateus, então disse Jesus ao centurião: vai e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado dele. Sarou o criado. Quer dizer, Jesus Cristo primeiro enalteceu a fé do centurião. Depois o povo chegou e pediu para Jesus que ele era digno, porque ele tinha construído a sinagoga. E Jesus Cristo, com certeza, que tem condições de nos desnudar a alma, ele sabia que o centurião realmente era uma pessoa boa. Era um filho de Deus que havia despertado, mesmo servindo a César. Mesmo servindo a César. Então, é necessário que nós creiamos
É necessário que nós não tenhamos dúvida alguma. Dúvida alguma. Porque o que é que Jesus Cristo precisa fazer mais? O que é que ele precisa fazer mais? Depois de todos os sacrifícios que ele fez, de vir aqui ao mundo, de ser humilhado, de ser açoitado, de ser crucificado, o que é que ele precisa fazer mais para que nós acreditemos que ele é a luz do mundo? O que é que ele precisa? Porque ele disse que o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. Que ele veio justamente para nos conduzir ao redil divino. Esse redil divino a gente só consegue através do autodescobrimento. Toda a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo é para nos levar ao autodescobrimento. Nós nos conhecermos. Como estava lá no oráculo de Delfos. Homem, conhece a ti mesmo. Porque, infelizmente, em pleno século XXI, nós precisamos ser apresentados a nós mesmos, porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos, precisamos nos conhecer. Então, é necessário que nós vigiemos e oremos. É necessário que nós estejamos alertas. Jesus Cristo disse: no mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos estar sempre com a nossa fé, pelo menos o tamanho de um grão de mostarda. Então, vocês já imaginaram como esse centurião, quando Jesus Cristo disse: vai, teu servo está curado, quando ele chegou na sua casa e viu o servo curado, com certeza a sua fé aumentou muito mais do que um grão de mostarda. Com certeza. Assim como aconteceu com Zaqueu, aquele homem que trepou numa árvore para ver Jesus Cristo passar na estrada de Jericó. Quando ele subiu numa árvore, quer dizer, ele aumentou as suas vibrações. Jesus Cristo percebeu isso e disse: Zaqueu, hoje eu vou lá na tua casa. Vou jantar na tua casa. E os apóstolos disseram: mas mestre, tu vai na casa de um homem impuro. Mas Jesus Cristo não vê impureza nenhuma. Porque ele não fez distinção alguma, não cobrou de Paulo nada. Ele que era um perseguidor dos cristãos, tinha mandado matar Estevão. Na estrada de Damasco, Paulo encontrou Jesus Cristo e Jesus Cristo não perguntou o que ele fez, procurando explicações dele pelo que ele havia feito, principalmente com os seguidores do caminho que ficava na estrada de Jope, a casa do caminho. Então, Jesus Cristo não vai nos perguntar o que foi que nós fizemos para trás. Ele quer saber o que é que nós podemos fazer daqui para frente, e não pelo que passou. Ele não vai chegar e nos passar uma lição de moral, de maneira alguma. De maneira alguma. Foi como ele disse para Pedro: Pedro, vem, de agora em diante tu serás pescador de almas. Como ele disse para Mateus na coletoria de impostos: vem, Mateus, contabilizar almas ao reino dos céus. É realmente impressionante esse mestre amado. E não há explicação de nós deixarmos passar tanto tempo, mais de 2000 anos, para que nós caminhemos com ele. É preciso, meus irmãos, que nós ouçamos a voz do mestre amado, do pastor que veio nos conduzir ao redil divino. Ele disse que dá a vida pelas suas ovelhas. Deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se extraviou. Quer dizer, nenhum de nós vai se perder. Todos nós chegaremos ao redil divino.
Porque se tiver alguém que vá subtrair um de nós, esse alguém tem mais poder do que Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz que todo o poder do céu e da terra me foi dado. Todo o poder do céu e da terra me foi dado. Ou conquistado por ele. Então vamos ouvir a voz do pastor, quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve e meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei a se abrir-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Então não falta nada, da parte de nosso Pai para vivermos felizes de verdade. Só falta nós fazermos a nossa parte. Porque Jesus Cristo diz: eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco em todos os momentos da vossa vida. Então nós não podemos mais deixar para amanhã, para depois. É hoje, é agora que nós precisamos seguir com o nosso Mestre amado. Então, meus irmãos, meus amigos, se tiver ficado alguma dúvida, né, que vocês possam dizer aqui, né, para que a gente possa trabalhar essa dúvida, ou se vocês entenderam realmente tudo bem, direitinho, né, a nossa proposta, né, porque a nossa proposta, dia de domingo, é de explicar o Evangelho versículo por versículo. Então eu espero que vocês tenham gostado e que vocês podem expressar aqui, né? Podem colocar se realmente, se vocês gostaram, se não gostaram, para mim me esforçar mais ainda, né? Mais ainda, para que eu possa passar essa mensagem, que possa ajudar a cada um de vocês e a mim também. Porque quanto mais eu trabalhar essa parte esses versículos de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho, eu vou aprendendo mais. Todos nós assim. Nós aprendemos mais passando ao nosso próximo. Alguém vai dizer alguma coisa? Ah, Mária, foi ótimo, muito obrigado. Eu é que digo muito obrigado a você, Mária. Realmente é muito bom, eu acho maravilhoso falar de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, eu acho realmente maravilhoso. A Glaucia, né? É maravilhoso, gratidão, que bom que vocês gostaram. Certo. Muito obrigado também, eu digo. E aqui o pessoal do Lex, né, do perfil do Lex, que é do meu perfil, né? Os nossos irmãos gostaram, né, os nossos amigos. Para que nós assim concluamos, né, a nossa live da noite de hoje, possamos hoje à noite, quando nós formos dormir, fazer uma autossugestão. É aquela coisa que eu falo no dia de quinta-feira, a harmonização mental, a autocura. Quando a gente for dormir, a gente faça uma sugestão positiva
Amanhã o dia vai ser maravilhoso. O dia vai ser muito bom. Quer dizer, você já está se programando para o próximo dia. É preciso que a gente faça essas autossugestão consciente. Está cada vez melhor. Cada vez melhor. É assim que nós precisamos fazer. Não devemos nunca aceitar uma autossugestão negativa. Está cada vez melhor. E quando tiver alguma coisa que nos perturbe, nós devemos dizer superado, superado, superado. Nós precisamos nos libertar dessa autossugestão negativa. E sim, nos autossugestionar positivamente. Vai dar certo. Está dando certo. Está dando certo. Está cada vez melhor. É assim que nós precisamos. Obrigado, Ana Oliveira, certo? Tá? Então nós precisamos, quando for dormir e quando acordar, para o dia de trabalho amanhã, né? Segunda-feira, né? Nós saímos de casa já com uma programação positiva. Hoje eu vou aprender bastante. O melhor está sempre acontecendo. Vai dar tudo certo. Pronto. Nós podemos, com certeza, fazer isso. Então, meus irmãos, eu agradeço demais a presença de vocês, essa oportunidade que vocês nos oferecem para que nós falemos assim, expliquemos o Evangelho. Estamos juntos nessa jornada. Então, gratidão a todos. Muita paz. Quinta-feira, com certeza, Napoleão, vai ter harmonização, viu? Mental, com certeza. Tá bom? Então, muita paz a todos. Estamos juntos nessa jornada, tá bom?